O silêncio é a primeira coisa que te acerta, mais forte que um soco. Ele tem peso, tem cheiro de ausência. A porta do guarda-roupa, escancarada como uma boca muda, revela o crime. O lado dele, um buraco negro no nosso quarto, onde antes havia camisas passadas, o perfume amadeirado que eu tanto gostava e os sonhos que ele jurava dividir comigo. Metade de uma vida simplesmente evaporou, deixando para trás apenas o eco de um adeus que ele não teve a coragem de me dizer na cara. A luz do fim de tarde entra pela janela, cruel, iluminando cada partícula de poeira no espaço vazio, cada cabide solitário balançando levemente, como se zombasse de mim. Meus pés parecem colados no chão, incapazes de me mover para frente ou para trás, presa neste exato instante onde tudo o que eu acreditava ser sólido se desfez no ar. Na minha mão, um pequeno pedaço de papel amassa sob a pressão dos meus dedos. É o bilhete verdadeiro, o pedaço de esperança inútil que ele deixou para trás sem saber. Meus lábios mal se movem, mas a frase escapa num sussurro rouco. Um segredo compartilhado apenas com as paredes que testemunharam nossa história. Ele fugiu com o prêmio, mas não sabia que a maior aposta não era a minha, e sim a dele. Naquele momento, a dor aguda da traição começou a dar lugar a uma frieza estranha, uma clareza cortante. Ele pensou ter calculado cada passo, cada movimento, como um jogador experiente. Ele viu a oportunidade, a porta de saída dourada que tanto esperava, e não hesitou. O que ele nunca imaginou é que eu, a pessoa que ele subestimou por tanto tempo, já estava observando seu jogo e preparando a minha própria jogada final. A casa inteira parece cúmplice do seu crime. Cada objeto que ele tocou, cada canto onde sua voz ecoou, agora me acusa de ter sido cega. A caneca de café dele, ainda na pia, com a marca de sua boca, é uma facada no meu peito. A porta do nosso quarto, que eu sempre fechei com cuidado para não acordá-lo, está entreaberta, revelando a devastação. O ar parece mais rarefeito, mais difícil de respirar, como se ele tivesse levado todo o oxigênio consigo na sua fuga apressada. Eu ando pela sala e é como caminhar por um museu de uma vida que não existe mais. A marca dos seus pés no tapete, a leve depressão no sofá onde ele se sentava todas as noites. São fantasmas, todos eles, me lembrando da mentira em que eu vivi. Eu me pergunto, olhando para esse vazio, se os sinais estavam todos lá e eu simplesmente me recusei a enxergá-los. Aquela tranquilidade excessiva entre nós, a ausência de brigas, seria paz ou apenas indiferença? A forma como o olhar dele se desviava do meu nos últimos meses, o jeito como ele falava do futuro, sempre com um eu disfarçado de nós, eram pequenas rachaduras na parede sólida da nossa vida, fissuras que eu ignorei, que pintei por cima com a tinta da esperança, acreditando que o amor era suficiente para consertar qualquer coisa. A verdade dói como um osso quebrado. O amor, talvez, nunca tenha existido do lado dele. Eu era apenas a conveniência, a parceira ideal para um tempo de espera, a coadjuvante na história em que ele sempre foi o único protagonista. O que mais me assombra é a facilidade com que ele partiu, a precisão cirúrgica com que ele removeu seus vestígios da minha vida, como um ladrão que não quer deixar impressões digitais. Ele não levou apenas roupas e objetos pessoais. Ele levou anos da minha dedicação, da minha confiança, do meu tempo. Olhando para o guarda-roupa vazio, eu não sinto apenas tristeza. Sinto uma raiva fria crescendo dentro de mim. Uma raiva contra ele, por sua covardia e sua ganância, mas também uma raiva contra mim mesma, por ter permitido que minha intuição fosse silenciada por tanto tempo. Você entenderia o que eu fiz? Você consegue imaginar o que é descobrir que o amor da sua vida era apenas um ator esperando o momento certo para sair de cena, levando o suposto prêmio com ele? Já passou por algo assim? Ele acreditou que tinha vencido, que havia me deixado para trás com as migalhas de uma vida desfeita e um bilhete sem valor. Mas o papel que seguro em minhas mãos, este pequeno retângulo de papel comum, é a prova do contrário. Não é um símbolo da minha perda, mas a chave da minha libertação. Ele fugiu com a ilusão, com a mentira que eu mesma criei e servi para ele numa bandeja. Enquanto ele corre para o horizonte com um pedaço de papel colorido, eu fico aqui, no meio da minha sala silenciosa, segurando a verdade. E a verdade é que o jogo estava apenas começando. Ele achava que tinha me roubado um futuro milionário, mas na realidade, ele me devolveu algo muito mais valioso, o meu próprio futuro.
livre dele. Meu nome é Marcela, tenho 45 anos e nasci aqui mesmo, em Jundiaí, com terra nos pés e uma teimosia na alma que minha avó dizia ser minha maior qualidade e meu pior defeito. Nunca fui mulher de esperar as coisas caírem do céu. Desde cedo, aprendi que a vida é construção, tijolo por tijolo, e minhas mãos sempre foram minha principal ferramenta. Trabalhei em loja, em escritório, fiz bicos, virei noites estudando para ter uma profissão que me desse dignidade. Conquistei meu espaço, minha independência e sentia um orgulho imenso de olhar para trás e ver o caminho que eu mesma tinha pavimentado. Não sou feita de sonhos grandiosos de riqueza, mas de desejos simples, paz, um amor tranquilo e a segurança de ter um ombro amigo no fim de um dia cansativo. Eu acreditava ter encontrado tudo isso. Minha vida nunca foi um conto de fadas. Venho de uma família simples, onde o pão na mesa era fruto de muito suor e sacrifício. Aprendi a dar valor a cada centavo, a cada conquista, por menor que fosse. Vi minha mãe se desdobrar em 3 para nos criar e jurei para mim mesma que eu seria forte como ela. Abdiquei de festas na juventude para ajudar em casa. Adiei planos pessoais para garantir que meus irmãos tivessem oportunidades que eu não tive. Cada passo que dei foi calculado, pensado, não por falta de audácia, mas por um excesso de responsabilidade. Eu sempre fui a rocha, o porto seguro de todos. E quando conheci Rogério, achei que, pela primeira vez na vida, eu também teria um porto seguro para chamar de meu, alguém com quem eu pudesse finalmente baixar a guarda. Quando começamos a viver juntos, esta casa era apenas um conjunto de paredes frias. Fui eu quem escolheu as cores, quem lixou os móveis antigos que compramos em um bazar, quem plantou as primeiras flores no jardim. Cada detalhe, cada pequeno objeto de decoração tem uma história, uma marca do meu esforço para transformar um imóvel em um lar. Eu investi meu tempo, minha energia e, o mais importante, minha esperança, na construção desse ninho. Lembro-me das noites em que ficávamos na varanda e eu contava a ele meus planos, de como queria envelhecer ali, naquele cantinho de mundo que era nosso. Ele sorria, concordava, segurava minha mão. Hoje eu vejo que, enquanto eu construía um lar para nós, ele apenas via um imóvel com bom potencial de revenda. Uma das coisas que mais me orgulhava em mim era a minha intuição, um sexto sentido que, por diversas vezes, me salvou de problemas, de pessoas mal intencionadas. É como uma voz baixa no fundo da minha mente. Um arrepio que me avisa quando algo não está certo. Mas com o Rogério, eu deliberadamente silenciei essa voz. Eu queria tanto que desse certo, desejava tanto a paz de um relacionamento estável, que me convenci de que eram apenas medos bobos, fantasmas de relações passadas. Quando a rachadura começou a aparecer na nossa parede, eu a ignorei. Quando a voz sussurrou que havia algo estranho em seu olhar, eu a mandei calar a boca. Eu me traí muito antes de ele me trair, e talvez essa seja a parte mais difícil de perdoar. Lembro-me do meu último aniversário. Ele encheu a casa de balões e fez meu prato favorito. Sentamos nesta mesma sala, que agora parece um mausoléu, e ele me deu um abraço apertado, dizendo que era o homem mais sortudo do mundo por me ter. Eu acreditei. Acreditei em cada palavra, em cada gesto, em cada sorriso. Meu coração se encheu de uma felicidade tão pura, tão genuína, e agora, essa mesma lembrança me rasga por dentro. Como pode uma pessoa ser tão convincente em sua mentira? Como pode o mesmo homem que me abraçou com tanto calor me apunhalar pelas costas com tanto frio? O contraste entre o que eu vivi e o que era real é um abismo tão profundo que tenho medo de olhar para dentro dele. Por ele, por nós, eu deixei de lado uma proposta de trabalho que me faria crescer profissionalmente, mas que exigiria que eu mudasse de cidade por um tempo. Ele me disse que não suportaria a distância, que nosso amor era mais importante que qualquer carreira. E eu, no meu desejo de preservar nossa união, concordei. Abri mão de uma oportunidade de ouro porque acreditei que nosso projeto de vida era maior. Hoje, vejo a ironia cruel do destino. Eu sacrifiquei meu futuro por um homem que, na primeira chance que teve, sacrificou nosso presente por um futuro só para ele. Quantas vezes nós, mulheres, colocamos os sonhos de um parceiro acima dos nossos,
na esperança de estarmos construindo algo juntos, sem perceber que estamos apenas servindo de degrau. Quando o pai dele adoeceu, fui eu quem passou noites em claro no hospital. Fui eu quem preparou as refeições, quem cuidou da casa, quem o amparou quando ele desabava. Eu estive ao seu lado na doença e na dificuldade, como prometemos um ao outro, mesmo sem nunca ter subido a um altar. Eu fui seu pilar, sua força, o ombro em que ele chorou sem medo de ser julgado. E qual foi a minha recompensa? Ser descartada como um objeto velho e sem utilidade no exato momento em que ele acreditou não precisar mais de mim. Ele viu em um pedaço de papel uma oportunidade de ter uma vida melhor. E nessa vida melhor, não havia espaço para a mulher que esteve com ele quando ele não tinha nada. Essa transformação dele não foi da noite para o dia. Foi sutil, gradual, como a maré que sobe devagar, e quando você percebe, a água já tomou toda a faixa de areia. Os "eu te amo" se tornaram mais raros, mais mecânicos. Os planos para o futuro eram sempre vagos, sem detalhes. Ele passou a se irritar com coisas pequenas, a criar uma distância emocional que eu, em minha negação, tentava desesperadamente diminuir com mais afeto, mais dedicação. Eu me tornei um esforço constante para manter um navio flutuando, sem perceber que ele mesmo estava abrindo os buracos no casco, ansioso para que tudo afundasse, para que ele pudesse pegar o único bote salva-vidas e remar para longe. Hoje, aqui parada, no meio dos escombros do que eu achava ser a minha vida, eu não sinto apenas dor, sinto uma força que eu não sabia que tinha, uma clareza que só a decepção mais profunda pode trazer. Ele me subestimou. Ele me viu como uma mulher simples, trabalhadora, talvez um pouco ingênua. E foi exatamente nessa percepção errada que ele se perdeu. Ele não contava com a minha resiliência, não contava com a minha intuição que, mesmo silenciada, nunca morreu de verdade. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Rogério não era um monstro. Não à primeira vista. Se você o conhecesse na rua, veria um homem de 50 anos, de fala mansa e sorriso fácil, o tipo de genro que toda mãe sonha em ter. Para minhas amigas, ele era o parceiro perfeito, o homem estável e carinhoso que eu finalmente merecia depois de tanto lutar na vida. Ele era atencioso, lembrava de datas importantes, me trazia café na cama aos domingos, construiu ao seu redor uma fortaleza de normalidade, uma imagem de parceiro ideal que era quase impossível de questionar. E essa era sua arma mais perigosa. A tranquilidade que ele exalava não era paz de espírito, era uma ausência de sentimento, um vazio gelado que ele aprendeu a disfarçar muito bem com gestos ensaiados de afeto. Ele era um ator talentoso e eu, sua plateia mais devota. A mudança não veio com um trovão, mas com um sussurro. Começou com pequenas coisas, detalhes que minha intuição captava, mas minha razão insistia em ignorar. O olhar dele que se demorava um pouco mais em um carro de luxo na rua. Os comentários casuais sobre pessoas que deram sorte na vida, sempre com um pingo de inveja na voz. Ele começou a passar horas na internet, vendo vídeos sobre investimentos, mercados de ações e, claro, histórias de ganhadores de loteria. Na época, eu via isso como uma busca por segurança financeira para o nosso futuro. Hoje, entendo que ele não estava buscando segurança para nós. Ele estava procurando uma rota de fuga individual, uma saída de emergência da vida que ele considerava medíocre ao meu lado. E eu era apenas uma espectadora de seus planos secretos. Quando eu tentava conversar, expressar a sensação de que ele estava se distanciando, ele se tornava um mestre da manipulação sutil. Virava o jogo com uma habilidade impressionante, me acusando de ser insegura, de projetar meus medos nele. Marcela, você está imaginando coisas, ele dizia com aquela voz calma, quase paternal, que me fazia duvidar da minha própria sanidade. Eu estou aqui, com você. Não é suficiente. E eu me sentia culpada, boba por ter desconfiado daquele homem aparentemente tão dedicado. Ele me fazia acreditar que a rachadura estava nos meus olhos e não na nossa parede. Esse era o seu método, minar minha confiança em mim mesma para que eu nunca tivesse força suficiente para questionar a verdade sobre ele. Ele não precisava gritar para me controlar. Ele me silenciava com a dúvida. Nossa relação sem brigas, que eu tanto valorizava como sinal de maturidade, era na verdade o maior sintoma da doença. A ausência de conflito não significava harmonia, significava apatia, significava que eu já não importava o suficiente para ele a ponto de valer o esforço de uma discussão. Lembro-me de uma noite em que chorei,
falando sobre meu medo de perdê-lo, sobre como sentia que ele estava escapando por entre meus dedos. Ele apenas me abraçou de forma mecânica, deu um beijo na minha testa e disse: vai ficar tudo bem. Não houve uma conversa de verdade, não houve troca, não houve tentativa de entender a minha dor. Era o abraço de um estranho, o consolo de quem já partiu, mas esqueceu de levar o corpo junto. Sua calma era a pior das violências. O ponto de virada, para mim, foi alguns meses antes de tudo acontecer. Eu tinha uma pequena reserva de dinheiro, guardada com muito sacrifício para uma emergência. Ele me pediu emprestado, dizendo que era para quitar uma dívida antiga de família que o estava envergonhando. Ele prometeu, com lágrimas nos olhos, que me devolveria cada centavo no mês seguinte. Eu, movida pela compaixão e pelo amor, entreguei tudo a ele. O dinheiro nunca voltou. A desculpa era sempre a mesma: um imprevisto, um problema no trabalho. A verdade, que eu só descobriria depois, era que ele usou o dinheiro para comprar um relógio caro, um item para compor a imagem do novo homem que ele planejava ser sem mim. É um sentimento horrível, não é? Olhar para a pessoa que você ama e ver um predador. Você já confiou em alguém e se arrependeu? No fundo, Rogério não era movido por um ódio ou por um plano mirabolante. A motivação dele era muito mais simples e, de certa forma, muito mais cruel: o mais puro e egoísta oportunismo. Eu era o seu porto seguro conveniente, uma mulher independente que tinha uma casa confortável, que o amava e cuidava dele. Eu era a sua estabilidade enquanto ele esperava por algo melhor. Eu era o prato principal enquanto ele olhava o cardápio de sobremesas. Ele não queria construir uma vida comigo. Ele estava apenas hospedado na minha vida, esperando o seu voo ser anunciado. O bilhete de loteria não foi a causa da sua traição. Foi apenas a desculpa perfeita, o gatilho que ele aguardava para finalmente revelar o monstro que sempre viveu escondido por trás daquele sorriso gentil. Tudo começou com um ritual, uma pequena tradição nossa de sexta-feira. Depois do jantar, a gente se sentava na mesa da cozinha com o jornal e ele circulava os resultados da loteria. Era um momento de cumplicidade, de sonhar acordado. Falávamos sobre a casa na praia que compraríamos, a viagem para a Itália que faríamos, a instituição de caridade que ajudaríamos. Eram os nossos sonhos, no plural. Eu amava aquela meia hora de fantasia, não pelo dinheiro, mas pela sensação de que estávamos construindo castelos no ar juntos, de mãos dadas. O cheiro do café passado se misturava com o cheiro do papel de jornal, e o som da risada dele era a trilha sonora da minha felicidade. Era um momento simples, nosso, e eu mal sabia que se tornaria o palco da maior mentira da minha vida. Com o tempo, a brincadeira começou a ganhar um peso que me assustava. O ritual de sexta-feira deixou de ser leve e se tornou uma obrigação tensa para ele. Rogério passou a gastar mais dinheiro em jogos, a fazer planilhas de números, a conferir os resultados com uma ansiedade febril. A conversa mudou. Não era mais o que nós faríamos, mas sim, quando eu ganhar, a primeira coisa que vou fazer é... Eu me tornei uma espectadora dos sonhos dele. Lembro de uma vez que ele apontou para um carro esportivo na televisão e disse: vou ter um desse. Eu brinquei, dizendo que não tínhamos nem garagem para aquilo, e ele me olhou com uma frieza que me gelou a espinha, antes de forçar um riso e dizer que era só um sonho. Mas não era. Era um plano. Uma inquietação começou a morar em mim, um alarme silencioso que soava nos momentos mais inesperados. Era um aperto no peito quando eu o via imerso no celular, sorrindo para a tela e disfarçando quando eu me aproximava. Era a sensação amarga na boca do estômago quando ele dava desculpas vagas para chegar mais tarde em casa. O som dos seus passos já não me trazia a alegria do reencontro, mas uma apreensão desconhecida. Eu comecei a notar como ele me olhava às vezes, não como a mulher que amava, mas como um obstáculo, um peso. O nosso lar, que sempre foi meu refúgio, começou a parecer um território inimigo, e eu me sentia uma estranha vigiando cada movimento, tentando decifrar um código que eu não queria entender. Certa noite, assistíamos ao noticiário e passou uma reportagem sobre uma família humilde que ganhou um prêmio milionário e acabou se desfazendo por causa de brigas e ganância. Eu comentei, com o coração apertado, que o dinheiro às vezes amaldiçoa as pessoas. Rogério me olhou, deu um riso de escárnio e disse: isso é falta de preparo, Marcela. Gente sem cabeça. Se fosse comigo, seria diferente. Dinheiro só potencializa o que a pessoa já é. Aquela frase ecoou na minha cabeça por dias. Ele não via a tragédia humana,
a dor daquelas pessoas. Ele via apenas uma falha de estratégia. Naquele momento, eu tive um vislumbre assustador do homem calculista que se escondia por trás do meu companheiro. Um homem que acreditava que o dinheiro não corrompia, mas apenas revelava, e ele estava certo. A ideia nasceu em uma tarde de sábado, enquanto eu tirava o pó dos móveis. Eu me sentia invisível, parte da decoração da casa que ele já não notava mais. Encontrei um bilhete de loteria antigo que ele havia esquecido em uma gaveta. Olhei para aqueles números e uma pergunta terrível, inevitável, se formou na minha mente. E se ele pensasse que ganhou, o que ele faria? Ele me abraçaria e diria: "Nós conseguimos", ou a máscara finalmente cairia? Era um teste cruel, eu sei, mas a dúvida estava me consumindo, me matando aos poucos. Eu precisava saber, precisava da verdade, por mais dolorosa que fosse, para parar de lutar por um amor que talvez só existisse na minha cabeça. Naquele momento, decidi que iria até o fim para descobrir. Levei dias planejando cada detalhe com uma precisão que eu mesma desconhecia. Pesquisei na internet, aprendi a usar um programa de edição de imagens, algo que nunca imaginei fazer. Fui a uma gráfica em outra cidade, com o coração na boca, pedindo para imprimir o bilhete falso em um papel que fosse o mais parecido possível com o original. A cada passo, uma voz dentro de mim gritava para eu parar, para não mexer nesse vespeiro. Mas outra voz, a da minha intuição ferida, me mandava seguir em frente. Eu não estava fazendo aquilo por vingança, ainda não. Estava fazendo aquilo como um médico que precisa fazer um corte profundo para encontrar e remover um tumor. Era um procedimento arriscado, mas era a minha única chance de cura. A noite em que entreguei o bilhete a ele foi a mais longa da minha vida. O jantar estava na mesa, o cheiro de comida caseira no ar. Uma cena de normalidade que contrastava com o caos dentro de mim. Minhas mãos suavam frio enquanto eu pegava o papel no bolso. "Amor, lembra aquele jogo que fizemos semana passada? Fui conferir." Minha voz saiu firme, um milagre da adrenalina. Entreguei o bilhete falso a ele e o mundo pareceu parar de girar por um segundo. Ele pegou o papel, seus olhos percorrendo os números, e então o rosto dele se transformou. A máscara não só caiu, ela se estilhaçou em 1000 pedaços no chão da nossa cozinha. A alegria dele era selvagem, explosiva. Ele gritou, pulou, ergueu o bilhete para o alto como um troféu. Mas então, ele me olhou. E foi naquele instante que tudo morreu dentro de mim. Nos olhos dele, eu não vi um futuro para nós. Eu vi um futuro para ele. Ele não me abraçou, não me puxou para perto. Ele abraçou o sonho de uma vida longe de mim. Ele falava sem parar sobre o carro que compraria, a casa com piscina, as viagens. E em nenhuma daquelas frases, o meu nome foi mencionado. Eu era uma espectadora muda da celebração da minha própria exclusão. Naquele segundo, meu coração se partiu em 1000 pedaços, mas minha mente nunca esteve tão lúcida. O que você faria nesse momento? Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada na cama fingindo, enquanto ele andava de um lado para o outro, falando ao telefone em voz baixa no corredor. Eu não conseguia distinguir as palavras, apenas o tom de urgência, de segredo, de excitação. A energia dele era palpável, mas era uma energia que me repelia, que criava um campo de força entre nós. Ele, que sempre dormia como uma pedra, parecia elétrico, incapaz de relaxar. Eu o observava pelo canto do olho, um estranho habitando o corpo do homem com quem eu dividi a cama por anos. A casa, antes um lugar de paz, agora estava carregada de uma tensão insuportável, o silêncio pesado de uma traição em andamento. Na manhã seguinte, ele me acordou com um beijo na testa, um beijo frio, ensaiado. "Amor, faz o seguinte", ele disse, com a voz carregada de uma falsa cumplicidade. "Vai trabalhar normalmente hoje, para não levantar nenhuma suspeita na empresa. Não fala nada para ninguém. Quando você voltar, a gente senta com calma e planeja tudo. Nossas vidas vão mudar para sempre." Cada palavra era uma facada. Ele precisava de tempo. Ele precisava que eu saísse de cena para que ele pudesse executar seu ato final. Eu concordei com a cabeça. Sorri um sorriso que não alcançou meus olhos e disse: "Tudo bem." Eu me levantei e comecei a me arrumar, desempenhando meu papel naquela farsa até o fim. O dia no trabalho foi um borrão. Eu olhava para a tela do computador, mas as palavras e os números não faziam sentido. Minha mente era um turbilhão de imagens. O olhar dele, o sorriso egoísta, o bilhete falso. Cada toque do telefone me dava um sobressalto. Eu estava em um estado de luto ativo, chorando por dentro a morte de um relacionamento cujo corpo ainda estava quente. Meus colegas perguntavam se eu estava bem,
E eu respondia com um sorriso cansado, dizendo que era apenas uma dor de cabeça. E era verdade. Meu cérebro doía com o peso da verdade, com a certeza esmagadora do que eu encontraria quando voltasse para casa. Eu estava apenas cumprindo o tempo, esperando a hora de ir buscar o meu atestado de óbito. Dirigir de volta para casa foi a parte mais difícil. Cada semáforo, cada rua familiar, parecia me levar mais perto do abismo. Meu coração batia descompassado, uma mistura de medo e uma estranha, fria determinação. Minhas mãos agarravam o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. O rádio estava desligado e o único som era o da minha respiração ofegante. Eu repassava a cena em minha mente, imaginando o que encontraria. A casa vazia, um bilhete de despedida, o silêncio. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que, ao cruzar a porta de casa, a minha vida como eu a conhecia teria terminado para sempre. Era o fim da estrada. No meio do caminho, uma lembrança me atingiu com a força de um soco. Anos atrás, quando Rogério perdeu o emprego e entramos numa fase financeira terrível, ele me abraçou no meio da nossa sala pequena e apertada e disse: "Não se preocupa, meu amor. Mesmo que a gente não tenha nada, a gente tem um ao outro. E isso é tudo que importa." A pureza daquela memória, a sinceridade que eu acreditei ver nos olhos dele naquele dia, agora parecia a mais cruel das piadas. Aquelas palavras não eram uma declaração de amor. Eram apenas um discurso de contenção, uma forma de me manter ao seu lado até que uma oportunidade melhor aparecesse. A injustiça daquilo me sufocou, secando minhas lágrimas e as transformando em pura raiva. Comecei a pensar em como ele teria feito. A fuga dele não foi um ato de impulso. Foi calculada. A mala que ele comprou há alguns meses, dizendo que era para uma futura viagem nossa. As visitas ao banco, que ele justificou como sendo para resolver pequenas burocracias. Tudo se encaixava agora, as peças do quebra-cabeça formando uma imagem horrenda da sua traição premeditada. Ele não era um homem que sucumbiu à tentação. Ele era um caçador que esperou pacientemente o momento certo para abater a presa. E a presa, a pessoa que confiava nele, que o amava e que o sustentou em seus piores momentos, era eu. A ingenuidade que eu tive me encheu de vergonha. Finalmente, cheguei na nossa rua. A casa estava lá, exatamente como eu a deixei pela manhã. As flores que plantei no jardim balançavam com o vento. Por um segundo, uma esperança tola e desesperada brilhou em mim. E se eu estivesse errada? E se tudo não passasse de um pesadelo da minha cabeça? Mas a quietude da casa era diferente. As janelas pareciam olhos mortos. Não havia luz. Não havia som. Desliguei o carro, peguei minha bolsa e caminhei lentamente até a porta. Respirei fundo, sentindo o ar frio encher meus pulmões. Girei a chave na fechadura, um som metálico que decretou o fim de uma era. E então eu abri a porta para o silêncio. O primeiro passo para dentro de casa foi o mais difícil. O ar estava parado, denso, como se a casa estivesse segurando a respiração. Fechei a porta atrás de mim e o clique da fechadura ecoou pelo corredor de uma forma que nunca tinha feito antes. Um som oco e definitivo. Era o som de um ponto final. Fiquei ali, parada no hall de entrada, apenas ouvindo, mas não havia nada para ouvir, exceto o zumbido baixo da geladeira e a pulsação frenética do meu próprio sangue nos meus ouvidos. A casa não estava apenas vazia de pessoas, estava vazia de vida. Era uma concha abandonada na praia. Bonita por fora, mas sem alma por dentro. Cada sombra nos cantos parecia mais escura. Cada objeto parecia um espectador silencioso da minha desolação. Comecei a caminhar pela sala, devagar, como uma perita investigando a cena de um crime. O crime contra a minha vida. À primeira vista, tudo parecia normal. Os porta-retratos na estante, a manta dobrada sobre o sofá. Mas a ausência dele estava nos detalhes, nos pequenos buracos que ele deixou. O controle remoto da televisão dele não estava ao lado da sua poltrona. A revista de esportes que ele sempre deixava na mesa de centro havia sumido. Eram vazios sutis, mas que gritavam a sua partida planejada. Ele não fugiu num rompante de emoção. Ele se retirou da minha vida com a precisão de um cirurgião, removendo cada vestígio de si mesmo para garantir que não houvesse chance de sutura, apenas uma ferida aberta e limpa. O caminho até o nosso quarto pareceu ter quilômetros de extensão. Cada passo rangendo no assoalho de madeira era uma contagem regressiva para a confirmação final. A porta estava entreaberta e eu a empurrei com a ponta dos dedos, já sabendo o que encontraria. E lá estava, o guarda-roupa aberto,
Um abismo escuro no meio do quarto. Não chorei. A dor era tão profunda que as lágrimas pareciam um gesto superficial demais. Aproximei-me e passei a mão pela prateleira vazia, sentindo a poeira fina que ele havia deixado para trás. O cheiro dele, aquele perfume amadeirado, estava quase imperceptível, um fantasma olfativo que logo desapareceria por completo. Era real, ele tinha ido embora. Aquele espaço vazio era o monumento da sua traição. Procurei por um bilhete, uma carta, uma mensagem de texto. Vasculhei a casa inteira, o balcão da cozinha, a mesa de cabeceira, o painel de cortiça onde deixávamos recados. Não havia nada, absolutamente nada, nem uma única palavra de despedida. A crueldade desse silêncio foi quase pior do que a própria fuga. Ele não me deu a dignidade de um fim, de uma explicação, por mais mentirosa que fosse. Ele simplesmente me apagou da sua existência, como se os nossos anos juntos tivessem sido um rascunho que ele amassou e jogou no lixo sem nem reler. Essa covardia, essa falta de respeito, acendeu a primeira faísca de uma raiva que começou a queimar o luto. Ele não merecia minhas lágrimas. Ele merecia a verdade. Sentei-me no sofá, no lugar exato onde ele costumava se sentar, e tirei da minha bolsa o verdadeiro bilhete da loteria. Aquele pequeno pedaço de papel, com seus números inúteis e sua data correta, parecia pesar uma tonelada na minha mão. Era o meu as, a minha carta na manga. Ele estava naquele exato momento, correndo para longe, sentindo-se o homem mais esperto e sortudo do mundo, agarrado a uma mentira que eu mesma criei. A ironia era quase poética. Ele pensou que estava me deixando sem nada, mas na verdade ele me deixou com a única coisa que importava: o poder de saber a verdade. O suspense não era mais sobre o que ele tinha feito, mas sobre quando e como eu revelaria tudo. O tempo começou a se arrastar. Cada tic-tac do relógio na parede era como uma martelada na minha cabeça. O sol se pôs e a escuridão engoliu a casa, mas eu não acendi as luzes. Fiquei ali, na penumbra, com o celular na mão, esperando. Eu não ia ligar. A primeira jogada, a da fuga, foi dele. A próxima seria dele também. Ele teria que ligar em algum momento, para oficializar o fim, para se vangloriar, para se certificar de que eu estava sofrendo. Ele precisaria disso para validar sua vitória, e eu estaria esperando. A mulher que ele via como frágil e dependente estava sentada em sua fortaleza de silêncio, completamente calma, esperando o inimigo avançar para o seu território, sem saber que o campo estava minado. Enquanto esperava, uma memória veio à tona. Lembro de uma vez em que estávamos montando um móvel e eu tive uma ideia para facilitar o trabalho. Ele riu, de um jeito condescendente, e disse: "Deixa essa parte comigo, amor. Você é ótima com o coração, mas a cabeça é meu departamento." Ele sempre me tratou assim, com uma benevolência disfarçada de cuidado, como se eu fosse uma criança adorável, mas um pouco limitada. Ele me subestimou em cada momento da nossa vida juntos. Ele nunca viu a minha força, a minha inteligência, a minha capacidade de observação. Ele via apenas o que queria ver: uma mulher que o amava e que seria facilmente enganada. E esse, o maior erro dele, seria a minha maior vantagem. De repente, a escuridão e o silêncio foram quebrados. A tela do celular se iluminou, vibrando na minha mão. O som pareceu ecoar por toda a casa vazia. Era ele. O nome dele, brilhando no visor, era como a cortina se abrindo para o terceiro e último ato da nossa peça. Meu coração deu um salto, uma reação involuntária do corpo que minha mente rapidamente controlou. Eu olhei para o aparelho, sentindo o zumbido da vibração na palma da minha mão. A chamada da sua liberdade, ele pensava. A chamada da minha vingança, eu sabia. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes. O suspense de deixá-lo esperar era um pequeno prazer que eu me permiti sentir antes do golpe final. Ele acreditava estar no controle, ligando do alto de sua montanha de dinheiro falso para dispensar a mulher que já não lhe servia mais. Mal sabia ele que estava ligando diretamente para a sua própria armadilha. Respirei fundo, o ar enchendo meus pulmões com uma frieza que combinava com o meu estado de espírito. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, surgiu nos meus lábios. O jogo de xadrez havia acabado e ele nem percebeu que levou um cheque-mate há horas. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Deslizei o dedo pela tela e atendi a chamada. Não disse nada, apenas esperei, ouvindo o som da sua respiração do outro lado da linha,
entrecortada pelo barulho distante de carros passando, talvez em uma rodovia. Ele estava em movimento, fugindo. Ele pigarreou, preparando-se para o seu grande discurso, o monólogo que ele provavelmente ensaiou por horas no carro, enquanto dirigia para longe de mim. Eu permaneci em silêncio, sentindo o peso do celular na minha mão, a única conexão física que ainda restava entre nós. E essa conexão, eu estava prestes a cortar para sempre. Ele esperava desespero, lágrimas, súplicas, mas tudo que ele encontrou do meu lado da linha foi um silêncio frio e absoluto. O silêncio de quem já não tem mais nada a perder. Finalmente, a voz dele soou, distante, artificial. Marcela, oi, ouve, a gente precisa conversar. Ele fez uma pausa, esperando uma resposta que não veio. Olha, eu sei que isso é difícil, mas não tá dando mais certo pra gente. As coisas mudaram. Ele continuou, despejando um clichê atrás do outro, palavras vazias que ele deve ter ouvido em algum filme. Você é uma mulher incrível, de verdade, e você merece alguém que te faça feliz. Eu preciso seguir o meu caminho, entende? É algo meu. Cada palavra era um insulto à minha inteligência, à nossa história. Ele nem sequer teve a decência de ser original em sua covardia. Estava apenas cumprindo um protocolo, ansioso para desligar o telefone e começar sua nova vida de mentiras. Enquanto ele falava, eu não sentia mais dor. Era como observar um espécime raro através de um vidro, um estudo de caso sobre a ganância e a falta de caráter. Cada frase dele era a confirmação de que a minha decisão tinha sido a correta. Eu o deixei falar, sem interromper, saboreando cada segundo da sua arrogância, da sua certeza de que ele estava no controle. Ele acreditava estar me libertando, me dando um fora digno. A ironia era tão espessa que eu quase conseguia tocá-la. Ele não estava terminando nada. Ele estava apenas se revelando, se expondo de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele falava e falava, e a cada palavra, a cova que ele cavava para si mesmo ficava mais e mais funda. Quando ele finalmente terminou seu discurso patético, um silêncio pesado se instalou na linha. 1, 2, 5 segundos. Eu podia quase ouvi-lo do outro lado, franzindo a testa, confuso com a minha falta de reação. A ausência do meu choro o desequilibrou. Marcela? Ele perguntou com um pingo de irritação na voz. Você ainda tá aí? Você não vai dizer nada? O roteiro dele exigia o meu sofrimento, a minha histeria, para que ele pudesse se sentir poderoso e talvez um pouco culpado, o que aliviaria sua consciência. Mas eu me recusei a desempenhar o papel que ele escreveu para mim. Eu não era mais a mocinha sofredora da sua novela. Naquele momento, eu me tornei a diretora e roteirista da minha própria história. Respirei fundo, uma única vez, e então minha voz saiu, calma e cortante, sem nenhum tremor. Você tem razão, Rogério. O choque do outro lado da linha foi palpável. Eu continuei, usando as palavras dele, mas preenchendo-as com o meu próprio significado. Você tem toda a razão. Nós realmente não estamos dando certo. Eu fiz uma pequena pausa, deixando a concordância pairar no ar, desarmando-o completamente. Ele não sabia o que dizer. Eu podia senti-lo vacilar, perder o equilíbrio. Ele esperava uma briga, uma discussão, mas em vez disso, encontrou um espelho. Eu estava refletindo a decisão dele, mas com uma força e uma finalidade que ele nunca esperou encontrar em mim. E então, eu disparei o tiro de misericórdia. Com a mesma calma, com a mesma clareza, eu disse, especialmente porque o nosso prêmio é tão falso quanto o seu amor. Deixei a frase ecoar no silêncio. Antes que ele pudesse processar, emendei, com uma precisão cirúrgica. Pode conferir a data no bilhete que você roubou da minha bolsa. O sorteio para aqueles números é só na semana que vem. Eu ouvi um som engasgado, um arquejo de puro pânico. A verdade o atingiu como um trem desgovernado. Não era apenas uma acusação, era um fato que transformava seu sonho dourado em um pesadelo de papel inútil. O silêncio do outro lado foi quebrado por um som de confusão, de desespero. O quê? Como assim? Do que você tá falando? Eu ouvi o som de papéis amassando, o farfalhar frenético dele procurando o bilhete. Não é possível. Eu conferi, ele gaguejou, a voz subindo uma oitava, perdendo toda a pose de homem confiante. O milionário frio e calculista havia desaparecido, dando lugar a um tolo desesperado, um rato pego na ratoeira. A imagem dele, parado no acostamento de uma estrada qualquer, olhando para um pedaço de papel inútil sob a luz fraca do painel do carro, me deu uma satisfação sombria,
e profunda. O castelo dele, construído sobre a areia da ganância, desmoronou com um único sopro de verdade. Eu não esperei por mais explicações ou desculpas. Ele não merecia mais um segundo do meu tempo. Com a voz firme, eu dei o meu golpe final, a minha declaração de independência. A aposta, Rogério, nunca foi sobre o dinheiro. Foi um teste sobre você. E você, meu caro, foi reprovado com louvor. Fiz uma última pausa. E então, disse as palavras que selaram o nosso fim e o meu recomeço. Agora quem não quer mais, sou eu. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. O meu estava congelando. Você teria coragem de fazer o mesmo? Sem esperar resposta, sem dar a ele a chance de dizer mais uma única palavra, meu polegar se moveu com uma calma deliberada e pressionou o ícone vermelho na tela. O clique da chamada sendo encerrada foi o som mais libertador que eu já ouvi na vida. Coloquei o celular gentilmente sobre a mesa de centro. Não houve raiva, não houve violência, apenas um fim. Respirei fundo, o ar enchendo meus pulmões pela primeira vez em meses, sem o peso da angústia. Olhei ao redor da sala escura e, pela primeira vez, o vazio não me assustou. Ele não parecia uma perda, parecia um espaço para mim, para o meu futuro, para a minha paz. A reviravolta não foi apenas para ele, foi para mim também. Eu tinha acabado de me salvar. Depois que desliguei, o silêncio que se instalou na casa era diferente. Não era mais o silêncio pesado da ausência, mas o silêncio leve da paz. Levantei-me do sofá e, pela primeira vez naquele dia, caminhei pela minha casa sem sentir o peso de um fantasma sobre os meus ombros. Fui até a janela da sala e a abri, deixando o ar fresco da noite entrar e levar embora os últimos vestígios da presença dele. O ar que entrou cheirava a terra molhada e a recomeço. Olhei para a rua, para as luzes das outras casas, para a vida continuando lá fora, e senti, pela primeira vez em muito tempo, que a minha vida também poderia continuar. Eu não era mais uma vítima em uma cena de crime. Eu era a proprietária de um terreno que acabava de ser limpo para uma nova construção. Na minha mão, eu ainda segurava o verdadeiro bilhete de loteria, aquele que não valia nada. Olhei para ele e sorri. Por tantos meses, a ideia de um prêmio milionário foi o que envenenou a minha casa, o que revelou o pior no homem que eu amava. Mas, no fim das contas, a minha sorte grande não estava em acertar 6 números. A minha sorte grande foi ter criado um bilhete falso, foi ter tido a coragem de buscar a verdade, por mais feia que ela fosse. Eu não ganhei milhões de reais, mas ganhei de volta a minha dignidade, o meu amor próprio e, o mais importante, o meu futuro. Descobri que a maior riqueza não é o dinheiro que você acumula, mas o peso que você tem a coragem de soltar. A lição mais dura e talvez a mais valiosa foi sobre a confiança. Eu aprendi que o nosso coração pode ser um péssimo conselheiro quando está apaixonado, mas a nossa intuição, aquela vozinha que sussurra no fundo da nossa alma, raramente se engana. Por muito tempo, eu a silenciei, com medo do que ela poderia me dizer. Hoje, eu sei que essa voz não é nossa inimiga, é a nossa guardiã mais fiel. A experiência com Rogério não me tornou uma mulher amarga ou incapaz de confiar novamente. Pelo contrário, ela me ensinou a escolher melhor em quem depositar minha confiança e a entender que a primeira pessoa em quem eu devo confiar, acima de todas as outras, sou eu mesma. Ele me deixou porque acreditou que eu não tinha mais nada a oferecer para a vida grandiosa que ele imaginou. E por um momento, na minha dor, eu quase acreditei nisso. Mas a verdade é que o meu valor nunca esteve atrelado a ele, ou a qualquer outra pessoa. Meu valor está na minha história, na minha resiliência, na minha capacidade de transformar a maior das dores na maior das forças. Ele não me quebrou. Ele apenas removeu as correntes que eu nem sabia que estavam me prendendo. Ao tentar me diminuir, ele, sem querer, me mostrou o quão grande eu era capaz de ser sozinha. A mulher que ele abandonou era dependente de um amor que não existia. A mulher que sou hoje depende apenas de si mesma. Voltei para o quarto e parei diante do guarda-roupa aberto. O mesmo cenário que, horas antes, parecia o fim do mundo, agora tinha um significado completamente diferente. O espaço vazio não era mais um buraco de perda. Era um convite à possibilidade. Um espaço em branco esperando para ser preenchido. Não com as roupas de outro homem, mas com os meus próprios sonhos, os meus projetos, as minhas viagens, os meus livros. Era a prova física de que eu tinha mais espaço na minha vida. Espaço para crescer, para mudar, para ser quem eu quisesse ser,
sem pedir a permissão de ninguém. Aquele vazio era, na verdade, a mais pura e bela forma de liberdade. Apaguei as luzes e me deitei na cama, que agora parecia imensa. O silêncio da casa me abraçou como um velho amigo. Não havia mais angústia, nem raiva, nem medo. Apenas uma calma profunda. A calma de quem sobreviveu à tempestade e encontrou a serenidade na outra margem. Eu não sabia o que o amanhã me traria, e pela primeira vez, a incerteza não me assustava. Fechei os olhos e a mensagem final da minha história se formou em minha mente com uma clareza absoluta. Às vezes, a maior sorte não é ganhar um prêmio milionário, mas sim perder quem estava ao seu lado apenas esperando por ele.